Olá, aluno! Vamos às orientações de estudo da nossa unidade de aprendizagem 7 da disciplina Comportamento Organizacional. Na unidade de aprendizagem 6, você viu elementos, tipos, barreiras, informações relacionadas à comunicação organizacional. Na nossa unidade de aprendizagem 7, você verá traços, tipos, informações relacionadas à cultura organizacional. Toda e qualquer organização possui um ou mais tipos de cultura que são influenciados pelos inúmeros fatores que nós já tratamos até agora: comunicação, poder, conflito, liderança, entre outros fatores. Vamos lá? Nossa unidade de aprendizagem 7 fala sobre cultura organizacional. O conceito de cultura organizacional, segundo Robbins, envolve um sistema de valores compartilhado pelos membros de uma organização que a diferencia das demais. São os valores, os princípios, os guias que o norteiam e são compartilhados pelos membros de uma determinada organização. Diversas características demonstram a cultura organizacional. Algumas características envolvem inovação, até que ponto os funcionários são incentivados a inovar e assumir riscos. E uma cultura tradicional, pode ser que essa inovação seja reduzida, e uma cultura inovadora, essa inovação seja ampliada. Atenção a detalhes, o grau em que se espera precisão, análise e atenção aos detalhes por parte dos funcionários. Em uma cultura rígida, pode ser que eu tenha que ter muita atenção aos detalhes, e em uma outra cultura, não. Orientação para resultados, nível exigido de foco em resultados, dando a eles maior importância do que a técnicas e processos para atingimento desses. Em uma cultura, pode ser que eu tenha que demonstrar esses resultados constantemente e eu não tenho apego a como eu irei alcançar esses resultados. Só desejo que os mesmos sejam alcançados. Em outra, não. Eu posso ter um apego aos detalhes e eu não consegui alcançar os resultados, mas eu fiz tudo da forma correta. Foco na pessoa. Grau em que se considera o efeito dos resultados sobre as pessoas da organização. Existem organizações que têm um foco maior nas pessoas, outras não. Foco na equipe. Atividades de trabalho são mais organizadas em torno de equipes do que de indivíduos. Existem organizações que preferem o trabalho em equipe. Existem organizações que preferem o trabalho individual. Agressividade. O grau em que as pessoas são competitivas e agressivas, ao invés de tranquilas. Existem organizações que trabalham com os dois. Estabilidade. Atividades priorizam a manutenção do status ao invés do crescimento. Existem organizações que aquele indivíduo está naquele cargo durante anos e irá permanecer naquele cargo. Outras organizações que buscam o crescimento do indivíduo ao longo do tempo e do desempenho do mesmo na referida organização. Conceitos importantes direcionados à cultura. Cultura dominante. Expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros da organização. Ou seja, aquela cultura que domina, que todos irão executar de acordo com os valores previstos. Subculturas. Culturas existentes dentro da organização, que expressam valores compartilhados por alguns grupos. Dentro da organização podem existir subculturas, divisão da organização em grupos que têm o grupo A, determinados princípios e valores, e o grupo B, valores diferentes do grupo A. Valores essenciais, valores básicos ou dominantes, compartilhados por toda a organização. Dentro dessas subculturas, eu posso ter indivíduos
que compreendam e entendam que eu tenho que seguir esses valores essenciais mesmo que existam valores individuais relacionados às subculturas. Conceito de cultura forte. Uma cultura forte é uma cultura na qual os valores essenciais são intensamente acatados e compartilhados de maneira ampla. Quanto mais pessoas aceitarem os valores essenciais e quanto maior o comprometimento com eles, mais forte é a cultura e maior a influência sobre os membros da organização. Quando isso ocorre, a maioria dos funcionários tem as mesmas opiniões sobre a missão e os valores da empresa. Uma cultura em que todos os funcionários compreendam todos os fatores e valores abordados por aquela empresa. Uma cultura forte só pode ser obtida se todos estiverem direcionados para o alcance e o desenvolvimento de comportamentos direcionados a esses valores. Para que um indivíduo esteja direcionado completamente para os valores da organização, ele precisa entender o motivo pelo qual aqueles valores existem. Elementos que compõem a cultura organizacional. Os valores, que são as crenças existentes na organização, ideologias determinadas por uma organização, valores como ética, fé, responsabilidade social, entre outros. Histórias são mitos criados e heróis que fazem parte da história da empresa. Por exemplo, a importância que se dá ao fundador da organização ou alguém que atuou em um momento crítico, que foi diferencial naquele momento crítico e fez parte da organização e fará para sempre. Artefatos, vestimentas, uniformes, roupa social ou esportiva, espaço e ambiente proporcionado para o desenvolvimento das atividades. Linguagem. Como é a linguagem dentro da empresa? Ela é formal ou ela é informal? Os hábitos. Como é encarado o fato de sair no horário ou fora do horário? Quais são os hábitos benéficos ou não para a organização? Os símbolos, os objetos que carregam mensagens e significados, cerimônias, rituais, receber uma declaração, um prêmio em papel que demonstre que você foi o melhor funcionário daquela organização. E os rituais. Toda organização tem rituais que fazem parte da sua cultura. Uma festa no final do ano, um prêmio para os funcionários mais antigos, entre outros fatores que demonstram que a cultura organizacional precisa estar alicerçada e ser compreendida pelos funcionários. Desvendando a cultura organizacional. Para que a cultura organizacional seja absorvida, compreendida e faça parte dos membros de uma organização, é fundamental que seja implementado o processo de socialização. O que é socialização? É o procedimento pelo qual as pessoas adquirem habilidades sociais necessárias para assumir corretamente seus papéis em um grupo ou organização. É o processo de aprender as manhas sobre o grupo e a organização, seus valores, cultura, história e o lugar onde se encaixa, ou seja, qual o seu papel nesse contexto. É o processo ou procedimento de compreender as experiências, os valores, a história, a linguagem que é repassada naquele grupo. O processo de socialização é feito por meio da aquisição de um conhecimento tácito, de um conhecimento adquirido a partir do seu aprendizado e
da observação de experiências e aprendizados de outros indivíduos. Na cultura brasileira, existem alguns traços que foram identificados por diversos autores. O primeiro traço é a hierarquia. Nós temos em algumas organizações uma tendência a centralizar o poder, uma tendência a determinar um indivíduo responsável pela tomada de decisão. Personalidade. Existem algumas organizações brasileiras que trabalham com base nas relações afetivas, com a relação do paternalismo, de que aquele indivíduo é meu filho, foi meu discípulo e, portanto, ele tem que crescer dentro da organização. Malandragem, o famoso jeitinho brasileiro, flexibilidade e adaptação. Sensualismo, gosto pelo exótico e sensual nas relações. Conservador, existem muitas organizações que trabalham ainda com a perspectiva do tradicional, de seguir os fatores tradicionais baseados nos costumes antigos. E religiosidade, um indivíduo que busca amparar seus problemas em uma entidade metafísica e religiosa. É a mistura do profano e do sagrado dentro da cultura brasileira. O que esses autores querem demonstrar? A maioria das organizações brasileiras trabalham com esses traços de cultura. Pode ser que uma tenha mais um traço e tenha menos outro e vice-versa. Isso foi um pouco da nossa unidade de aprendizagem 7 e até a próxima.